TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos ao vivo aqui da Câmara Municipal de Campinas para dar início a essa que será a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente da Mulher. Essa comissão é presidida pela vereadora Mariana Conte e você acompanha na íntegra pela TV e também pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Boa tarde a todas, todos e todes que estão acompanhando essa sessão. Vamos dar início, então, a mais uma reunião da Comissão da Mulher, que é uma reunião particularmente importante, porque é uma reunião que a gente vai discutir o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Nós temos um calendário cheio de atividades pela cidade, muitos movimentos têm feito calendário, as instituições. Teve a manifestação do dia 8 de março aqui no Largo do Rosário, e essa reunião ela tem a intenção da gente também resgatar um pouco o histórico desse dia, como um dia de luta, como um dia de organização, como um dia importante no qual as mulheres saem às ruas, mas mais que isso, no qual nós celebramos conquistas que tivemos ao longo do tempo, conquistas em defesa dos nossos direitos, dos direitos democráticos, dos direitos de participação política, dos direitos trabalhistas, ampliação de serviços, todos esses direitos que foram conquistados, teve uma participação e a liderança e o protagonismo de mulheres, muito embora a gente sabe que as mulheres elas sejam parte de todas as lutas, muitas vezes quando nós chegamos nos espaços de poder, nos espaços de representação, as mulheres ainda são minoria, como é o caso aqui da Câmara Municipal, que nós temos um recorde de 4 mulheres, mas essa é a realidade pelo país. Então, também é um dia que nós incentivamos a participação política das mulheres, sobretudo, e também a participação das mulheres nos espaços de decisão política, como é aqui o caso do Poder Legislativo. Nós temos essa comissão, ela é composta pela vereadora Paula Miguel, pela vereadora Guida Calisto, pela vereadora Débora Palermo e pelo vereador Gustavo Peta, mas eles também estão com várias atividades e agendas, não puderam estar aqui, então eu vou conduzir essa reunião, e aí depois, a partir dos encaminhamentos, nós consultamos os membros aí da comissão sobre os encaminhamentos que nós deliberarmos aqui. Bom, nós falava aqui do histórico do 8, do que a gente conquistou para trás, mas acho que é importante falar dos desafios para frente, né? A gente sabe que a sociedade brasileira ainda tem, na desigualdade entre homens e mulheres, e nas mulheres na sua diversidade, essa desigualdade não se expressa do mesmo jeito para todo mundo, para todas as mulheres. Basta a gente pensar o que é uma mulher com deficiência numa sociedade que já é desigual, como essa desigualdade se manifesta de uma forma particular na vida dessa mulher. Mas que se a nossa sociedade se assenta na desigualdade entre homens e mulheres, a gente sabe que num momento de tanta crise econômica, social e política que a gente está vivendo, isso particularmente afeta a vida das mulheres. Então, o aumento do desemprego, o aumento da fome, da miséria, a destruição dos direitos trabalhistas, o aumento da violência que a gente vivenciou durante a pandemia, e a gente tratou disso na reunião passada, tratamos do fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, mas todas essas questões são desafios que se colocam, e o 8 de março é o momento da gente colocar essas pautas da necessidade da vida das mulheres e da atenção a esses direitos serem prioridade em todos os orçamentos. Eu trouxe aqui um dado do PNAD, que é uma pesquisa nacional de amostra por domicílio, que é do IBGE, é uma das pesquisas mais importantes que levantam dados sobre a realidade brasileira, e entender a realidade brasileira e olhar a realidade brasileira é importantíssimo para se formular políticas, para se dar conta dessa realidade. E o PNAD mostra que a taxa de desemprego em idade considerada ativa
Para as mulheres, para os homens, a taxa de desemprego é 9% da população, já é alto, e para as mulheres é 13,9%, ou seja, a taxa de desemprego ela é 54,4% maior entre as mulheres do que os homens. Nessa taxa de desemprego, tem várias questões que talvez esse número não mostre, que é o subemprego, o trabalho precário, enfim, que muitas vezes esse número não mostra. Então, se a gente for pensar o desemprego, considerando o emprego precário, o emprego que muitas vezes é um emprego que oscila, que não tem uma estabilidade, isso é ainda maior. Nós temos hoje o índice que o PNAD está trabalhando 12 milhões de desempregados no Brasil, que é altíssimo, se a gente for pensar, né? E 6,5 desses 12 milhões, 6 milhões e meio são mulheres. E essa situação é uma situação grave do ponto de vista social, porque isso afeta as mulheres e os filhos. Em grande medida, hoje, as mulheres, elas, em grande medida, são chefes de família, né? São mulheres que têm a sua renda como único sustento da casa, são mães solo, essa é uma realidade também, mães que cuidam né, são responsáveis pelo cuidado dos seus filhos, dos seus netos, sozinhas, e isso afeta de uma forma bastante gritante a sociedade brasileira. Isso se agravou com o advento da reforma trabalhista, a aprovação da reforma trabalhista, que legalizou o trabalho intermitente e que, digamos assim, deu um passo a mais na precarização do trabalho das mulheres. E aqui em Campinas, eu queria chamar a atenção para uma situação que está acontecendo na cidade, que é o trabalho terceirizado, principalmente de mulheres, trabalho terceirizado esse que está aí na rede de limpeza, nos trabalhos mais fundamentais e mais essenciais, e no qual a maioria são mulheres e de uma forma muito precarizada. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na cidade com a Especiale, uma empresa terceirizada que é contratada pela Secretaria de Educação e que não está pagando, e já há alguns meses tem atrasado vale alimentação, salário, vale transporte, e a gente teve manifestação, tivemos uma grande mobilização dessas trabalhadoras. E eu fui alertada também com relação à situação das trabalhadoras terceirizadas aqui da Câmara Municipal. Isso foi tema na última sessão da Câmara Municipal, e eu queria colocar aqui como uma proposta de encaminhamento, né? Como a maioria dessas trabalhadoras são mulheres, a gente está vivendo essa realidade, eu queria colocar aqui como encaminhamento dessa reunião, que a gente fizesse uma reunião da Comissão da Mulher, junto à presidência aqui da Câmara Municipal, para a gente pensar saídas sobre essa situação das trabalhadoras terceirizadas que estão tendo direitos trabalhistas atrasados, estão tendo direitos como vale alimentação, como vale transporte atrasados pela empresa contratada que presta serviço aqui na Câmara Municipal. Então, essa é uma questão, eu vou consultar também as demais vereadoras e vereadores que são membros dessa comissão, mas eu acredito que a Comissão da Mulher tem esse papel de zelar pelos direitos da mulher e, com certeza, o direito ao salário é um direito básico, essencial de todo trabalhador. A segunda questão que eu queria tratar é a questão da violência política contra as mulheres. Nós sabemos que muitas vezes é muito mais difícil para uma mulher assumir um espaço de liderança, um espaço de representação política, e quando nós mulheres assumimos esse espaço, muitas vezes a gente sofre processos de violência política. Então, a gente tem visto aí, né, muitas mulheres que são ameaçadas, são perseguidas, são silenciadas no exercício do seu mandato. A gente viveu aqui, no final do ano passado, sofri ameaças por telefone no meu gabinete, de uma pessoa que ligava dizendo que se eu não parasse de falar mal do Bolsonaro, o bicho ia pegar para o meu lado. A vereadora Paola Miguel sofreu uma ação de racismo dentro da Câmara. Enfim, são situações de violência política que se colocam sobre a mulher no exercício do seu mandato. Então, também acho que esse é um tema importante para a gente trabalhar, porque se nós queremos que a ampliação
da representatividade feminina no parlamento, nós precisamos tratar do tema da violência política, e quero também já convidar, porque o conjunto, né, das pessoas que estão nos assistindo, eu estarei na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a convite da bancada do PSOL, mas tem várias iniciativas para tratar desse tema, no dia 14 de março, para tratar da violência política, e penso que esse é um tema importante aqui para nós trabalharmos numa próxima sessão aqui na Câmara Municipal, porque essa é uma pauta que tem sido discutida em todos os espaços do parlamento. Então, faço aqui também uma sugestão, vou conversar com as demais vereadoras e o vereador Gustavo, para que a gente trate a questão da violência política e que a gente possa dar passos nesse sentido, também em consonância com o que está sendo discutido na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da gente pensar regramentos, soluções, leis que coíbam a violência política. E o terceiro tema que eu gostaria de falar é um tema que a sociedade brasileira, digamos assim, correu a sociedade brasileira via as redes sociais, foi notícia dos jornais, que foi a situação desastrosa, nojenta do áudio que foi gravado pelo o deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. O deputado foi para a Ucrânia, fingindo fazer uma ação de solidariedade ao povo ucraniano, que, como todos sabem, está sendo vítima de uma guerra bastante violenta. E, ao invés de fazer esse tipo de solidariedade, como ficou muito explícito no áudio que circulou nas redes, o deputado Arthur Duval estava fazendo turismo sexual, né? Se aproveitando da situação de fragilidade, de pobreza das mulheres ucranianas para fazer assédios, enfim. E ele chegou a dizer que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Nós sabemos que uma das formas, o estupro, a violência contra a mulher, o assédio, é dos instrumentos da máquina de guerra. Todas as experiências de guerra que nós já tivemos na história da humanidade, existem muitos relatos de como a violência contra a mulher foi utilizada como um aspecto de domínio, ou foi, digamos assim, aproveitada, né, se aproveitou desse momento de fragilidade da sociedade para a prática desse tipo de ação e abuso, assédio ou coerção sexual. Então, a sociedade brasileira foi tomada, né, com essa, tem discutido isso, e de uma forma muito correta, existem ações que vêm pedindo a cassação do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Eu estive na Assembleia Legislativa na segunda-feira, onde aconteceu uma passeata da OAB, contra a misoginia, contra o preconceito de gênero. Essa passeata foi liderada pela Patrícia Vanzolini, que é a atual presidenta da OAB, e essa passeata foi uma passeata que saiu ali do Palácio do Parque do Ibirapuera até a Assembleia Legislativa e culminou com a entrega um pedido que a OAB apresentou para a presidência da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, pedindo a cassação do deputado Arthur Duval, Mamãe Falei. E também, naquele momento, foi apresentado um abaixo-assinado que hoje já reuniu mais de 72 mil assinaturas, um abaixo-assinado formado pelo coletivo Juntos, que entregou também para a presidência da Comissão de Ética esse abaixo-assinado. Então, eu participei ali, né, e tinham representações, tinham muitas deputadas, deputados, vereadoras e vereadores de vários municípios que participaram dessa ação para exigir a cassação do deputado Arthur Duval, Mamãe Falei. E a Comissão de Ética aprovou, recebeu os requerimentos, então isso está em tramitação,
Eu acho que a cassação desse deputado, ele é uma sinalização para a sociedade brasileira que esse tipo de ação não vai ser tolerado. O deputado Mamãe Falei fez uma ação violenta e misógina contra as mulheres ucranianas, envergonhou o Brasil em nível internacional, mas nos envergonha, né, essa ação, mas também o deputado Mamãe Falei fez uma fala racista contra as mulheres brasileiras. E nós sabemos que o turismo sexual é uma realidade dentro do nosso país. O próprio presidente Jair Bolsonaro, há algum tempo atrás, fez uma fala incentivando o turismo sexual para o Brasil. E essa é uma realidade que afeta a vida de mulheres, de meninas e principalmente mulheres pobres aqui do nosso país. Então, a cassação desse deputado, ele é uma sinalização que esse tipo de coisa não vai ser tolerado, que isso não condiz com a postura de uma pessoa que exerce uma função pública. Então, eu gostaria aqui de propor também, eu não sei se a Márcia entrou, Márcia, que representa o vereador Gustavo Peta, obrigada pela presença. Eu queria propor aqui, Márcia, que a gente pudesse aprovar uma moção para o plenário da Câmara, uma moção em que a Câmara se posiciona, né, a Comissão da Mulher propõe essa moção para o plenário da Câmara, que a gente se posicione pela cassação do deputado Arthur Duval. Eu acho que isso é importante, porque isso é uma sinalização que a gente não vai tolerar pessoas que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de postura nos espaços de poder e representação da política. Então, é isso, eu fiz aqui algumas propostas, essa é uma delas, propus que a gente discutisse na próxima sessão, numa próxima reunião, o tema da violência política contra as mulheres, propus que a gente fizesse uma reunião com a presidência da Câmara para discutir a situação das trabalhadoras terceirizadas que estão tendo atraso dos seus direitos, e propus que a gente fizesse, então, aqui uma moção de apelo pela cassação, dirigida à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela cassação do deputado Arthur Duval. Essas são as minhas 3 propostas. As vereadoras Paola, Guida e Débora não puderam estar presentes hoje na sessão, porque 8 de março... Paola está aí? Paola, você está aí? Estou aqui. Tá bom. Cheguei agora, estava numa ligação. Tá bom. Então, eu já vou passar a palavra para vocês, né, para a Paola, para a vereadora Paula Miguel, para a Márcia, se quiser fazer uso da fala também, a Márcia representando aqui o vereador Gustavo Peta, e para a gente dar encaminhamento, tiverem outras sugestões também, fiquem à vontade. Paola, você quer falar? Quero. Eu ouvi aqui, né, sobre justamente a moção, né, do deputado, né. Eu acho que é muito necessário que a Câmara de Campinas, como muitos vereadores, inclusive, já se posicionaram, já repudiaram essa fala. Eu acho que é essencial que a Comissão da Mulher apresente essa moção de cassação. Eu, particularmente, também já apresentei ao plenário, mas é mais do que isso, né, que a gente consiga isso via comissão, justamente para ganhar mais força, para que a gente busque, né, pelo menos os nossos direitos assegurados. Não dá para a gente aceitar que um deputado eleito vá para um outro país para promover o turismo sexual. Não dá para a gente achar que esse tipo de coisa pode acontecer para qualquer cidadão, muito menos para um deputado do Estado de São Paulo, na Leste, um deputado estadual. Então, eu acho que é muito acertado a gente apresentar essa moção nesse momento, para a gente discutir em plenário, aprovado pela comissão, engrossando depois nessa semana do 8 de março, né, que pela luta das mulheres, pela vida, Bolsonaro e Dória nunca mais, é fundamental que a gente discuta esse tipo de coisa e principalmente que a gente pense em políticas que deem conta, inclusive, de evitar o turismo sexual aqui na nossa região. Obrigada, Paola. Márcia, você quer fazer uso da fala? Eu quero sim. Primeiro, quero cumprimentar você, a Paola, as vereadoras, né? Muito importante as reuniões da comissão, e ela é significativa acontecer na semana do 8 de março, e o mês de março é o mês inteiro de lutas, né? E você vê, no mês de março a gente tem que presenciar
essas falas, esses absurdos, esses abusos vindos, inclusive, de pessoas que deveriam estar ajudando a conscientizar, né, essa questão da violência contra a mulher, a questão de punir a questão da violência sexual, do turismo sexual no nosso país e em outros. Então, assim, essa pessoa conseguiu colocar o Brasil, mais uma vez, numa rota de vergonha, né? Porque nós estamos num trabalho árduo para colocar essa questão da violência contra as mulheres. Ela precisa acabar no nosso país. A gente sabe que, a partir do governo Bolsonaro, isso acabou aumentando por causa dessa política de ódio, e a gente tem que presenciar isso. Então, queria cumprimentar as vereadoras pela moção, com certeza vamos apoiar, o Gustavo vai apoiar, e vamos ver quais são as outras ações que a gente pode fazer aqui na nossa cidade para poder enfrentar toda essa violência contra as mulheres, que a cada vez aumenta mais. E parabenizar todas pelo nosso dia e pelo nosso mês, que é um mês de luta, mas a gente luta o ano inteiro, né? Obrigada, Márcia. É isso, então, eu acho que já caminhamos aqui para o encerramento, só recapitulando os encaminhamentos, até falando aqui para a Paola, não sei se ela acompanhou desde o início, eu fiz 3 encaminhamentos aqui, Paola. Uma é a gente solicitar uma reunião com a presidência da Câmara para discutir a situação das trabalhadoras terceirizadas aqui da casa, que também estão tendo atraso dos seus direitos trabalhistas, da Vale Alimentação, do Vale Transporte. A gente sabe que essa é uma realidade de muitas pessoas, né? Quer dizer, a gente está numa situação tão dramática que o próprio salário e os próprios direitos das pessoas que trabalham estão sendo negados. Basta a gente ver Moise, que foi assassinado porque foi cobrar o seu salário, as trabalhadoras da limpeza aqui da prefeitura, que fizeram manifestação para que pudessem receber os seus salários e pudesse receber aí o Vale Transporte e o Vale Alimentação em atraso, e aqui na Câmara nós estamos tendo a mesma situação. Então, eu acho que é papel nosso aqui, como a maior parte dessas trabalhadoras são mulheres, né, que estão em situação precária, penso que é papel dessa comissão ter o protagonismo, e aí eu fiz uma sugestão que a gente marcasse uma reunião. Eu já queria fazer uma reunião com a presidência, com o presidente Zé Carlos, mas eu acho que a gente fica mais fortalecido se a gente faz isso enquanto comissão da mulher da Câmara Municipal, não aceitando que aqui, dentro da nossa própria casa, a gente tenha um desrespeito em relação ao direito trabalhista da mulher desse tipo. Então, essa é a primeira proposta. Falei um pouco da questão da violência política de gênero, e acho que essa deve ser um tema que a gente possa trabalhar numa próxima sessão, né? A gente está chegando aí no 14 de março, que foi o dia da execução e o assassinato da Marielle, que foi aí uma das principais, que virou um símbolo, né, da resistência contra essa violência política. Nós sabemos que é difícil a gente estar nos espaços, seja nos espaços do parlamento, ou direções partidárias, né, ou direções políticas, e a gente sabe que isso acaba, nós mulheres, quando entramos nesses espaços, nós sofremos violência, como a Paula sofreu racismo aqui na Câmara, como eu sofri ameaças, como muitas mulheres, muitas vereadoras, parlamentares, deputadas sofrem xingamentos, tentativas de difamação, nas redes sociais ou pelos seus próprios colegas. E o 14 de março, então, é um dia importante, vai ter um calendário também aqui na cidade de Campinas, vai ter um calendário estadual, vai ter um ato em São Paulo, vão ter uma série de atividades, então achei importante falar sobre isso, e acho que a gente precisa aprofundar esse tema para a gente coibir esse tipo de violência política de gênero, a tentativa de coibir as mulheres parlamentares no exercício dos seus mandatos. E essa moção pela cassação, uma moção de apelo pela cassação do Moen Falei. Então, esses são os 3 encaminhamentos. Acho que aqui a gente já tem aqui um quórum e uma maioria aqui, né? Vou consultar as outras, a vereadora Guida e a vereadora Débora, mas acho que aqui a gente já pode aprovar esses 3 encaminhamentos. E, então, caminhamos para o final. Quero agradecer, então, a presença da vereadora Paula Miguel, da Márcia Quintanilha, representando aqui o mandato do vereador Gustavo Peta, e toda a equipe da Câmara, que faz o suporte, o apoio, e vocês que assistiram e acompanharam essa sessão. Muito obrigada.
Está encerrada essa que foi a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente da Mulher, que é presidida pela vereadora Mariana Conte. Lembrando que todas as reuniões que são transmitidas pela TV Câmara Campinas você encontra no nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas, bem como nossos quadros e reportagens nas nossas redes sociais. Um excelente fim de tarde, nos vemos amanhã em mais programações ao vivo. Até mais! TV Câmara Campinas.